Estimados professores, caros colegas, sejam todos bem-vindos a esse pequeno tutorial, na qual tem como objetivo apresentarmos aqui a plataforma que foi desenvolvida ao longo desses dias para poder auxiliar os professores que fazem parte da CADE. Esta comissão pediu a nós que pudéssemos então criar uma planilha em Excel para automatizar parte do seu trabalho. No entanto, achamos por bem criamos aqui uma aplicação mais acabada, uma coisa mais bem estruturada, que não sirva apenas para este ano acadêmico, mas também possa servir nos próximos anos acadêmicos para avaliação dos docentes. E acreditamos nós que ao longo desse tempo poderemos ainda melhorar esta aplicação. Queremos também dizer que essa aplicação não foi feita apenas para o ICED, né? Quando desenvolvemos a aplicação, olhamos para o decreto presidencial que regula este processo. Assim sendo, essa aplicação pode ser configurada para qualquer instituição, para qualquer ambiente que esteja a fazer então a avaliação dos docentes, fazendo apenas as devidas configurações. Então eu vou aceder aqui ao meu painel, os professores haverão de receber aqui também o link e as suas credenciais para terem acesso ao painel. Pronto, posto aqui dentro do painel, eu tenho do meu lado esquerdo um menu e nesse menu eu tenho categorias de professores. Tenho ainda outros, mas vamos nos focar aqui em categorias e professores. O que é que eu tenho aqui em professores? Nos professores, eu tenho aqui todos os professores do IC da Willa, ou seja, tenho aqui os professores que a comissão de avaliação deu-me para então carregarmos aqui no sistema. Então, se haver em falta aqui um ou outro professor, poderemos também fazer o carregamento da informação aqui. Suponhamos, eu vou entrar aqui no professor, vou gerir o professor Amadeu, nem tenho aqui os dados pessoais. Nos dados pessoais tenho apenas o nome, que é a informação que eu recebi. Acredito eu que deveríamos também receber o número de bilhete de identidade, o número de agente para os professores efetivos e se calhar uma ou outra informação. Isso por causa, né, dos relatórios. Né? Quando a aplicação tiver a apresentar o relatório, acho que não é suficiente apresentar, ou seja, só o nome não basta. Se calhar deveríamos ter mais uma outra informação associada àquele professor. Bilhete de identidade, ou se calhar aqui o número de agente. Então tenho aqui o professor Amadeu e tenho aqui a categoria. O professor tem uma categoria e é avaliado com base na categoria atual dele. Suponhamos o professor Amadeu é o professor associado, né? Ou, por exemplo, professor auxiliar. Se eu clicar aqui em professor auxiliar, então vou aqui associar o professor a esta categoria. O que quer dizer que a avaliação que eu vou fazer, os parâmetros que eu terei aqui, os indicadores que eu terei aqui, estão diretamente relacionados a essa categoria. Né? Eu não posso aqui me enganar, colocar o professor numa categoria que ele não faz parte. Ele poderá ser prejudicado ou não com base nesta informação. Antes que eu exemplifique aqui uma avaliação, né, ou o tratamento dos dados da autoavaliação, eu vou aqui para categorias. Aqui em categorias eu tenho as diferentes categorias que o documento diz, o decreto, né? E tenho também aqui as categorias associadas aos indicadores. Por exemplo, tenho aqui na categoria de professor associado, ainda não tenho nenhum professor avaliado nesta categoria, e tenho aqui 130 indicadores. Já para os professores auxiliares, tenho aqui 3 professores associados a esta categoria e também tenho aqui 130 indicadores. Dizer que os indicadores não são uniformes em relação às categorias. Né? Diferentes categorias têm diferentes indicadores. Aqui, só para dar um exemplo, recebemos aqui uma grelha de avaliação e essa grelha de avaliação compreende aos professores associados. E essa grelha tem um conjunto de dimensões
E, por sua vez, cada dimensão tem um conjunto de parâmetros. E aos parâmetros estão associados aos indicadores. E esses indicadores têm um conjunto, ou seja, esses indicadores, desculpa, têm uma respectiva pontuação. Assim sendo, os professores que, por exemplo, marcaram sim para o primeiro indicador aqui, livro de apoio ao ensino, né, e apresentarem estas evidências, terão a pontuação que corresponde, então, a este indicador. Pronto, isso foi só para exemplificarmos aqui. Se eu entrar aqui em gerir, para os professores associados, tenho aqui as diferentes dimensões que fazem parte desta categoria de professor associado. Tenho aqui a dimensão 1, e nesta dimensão eu vou encontrar aqui várias tabelas. Tenho aqui a tabela 1, parte de parâmetros e materiais pedagógicos. E nesta tabela eu vou encontrar os seus indicadores. E a esses indicadores tenho aqui a respectiva pontuação. Se por engano tenho aqui fazer alguma alteração, eu tenho aqui o indicador, tenho aqui em editar. Em editar eu posso aqui escrever bem o nome, ou se teria cometido um erro qualquer. Tenho aqui a dimensão a dimensão e o parâmetro na qual este indicador faz parte. Se por alguma razão nós tivermos colocado este indicador num lugar errado, então podemos colocar num outro lugar. Aqui eu tenho a respectiva pontuação da qual corresponde a este indicador. Então eu faço aqui todas as configurações necessárias para o meu ambiente. Nós estamos a configurar isso em relação ao ICED, mas se for uma instituição, então também poderá ser feita a devida configuração. Aqui mais abaixo eu tenho as dimensões e as tabelas, né? Tenho aqui a dimensão 1, a ensino, e nessa dimensão nós temos aqui a tabela 1, da tabela 1 à tabela 7. Mas nos falta aqui a tabela 5 e a tabela 6. Por quê? Que não temos aqui essas tabelas? Porque na grelha que nos foi fornecida, né, nesta dimensão, não aparece aqui a tabela 5 e a 6. Mas claro que nós podem-se criar aqui mais parâmetros, mais indicadores e podem ser associados a esta dimensão. Quero aqui dizer que eu já comecei, né, a fazer, ou já começamos a fazer a configuração para o ICED. Prontos, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Esse vídeo tem muito mais a ver com configuração, que diz respeito, se calhar, ao coordenador da CAD, ou então aos técnicos que poderão fazer essas configurações. No segundo vídeo eu vou então aqui apresentar como vamos então lançar os dados da autoavaliação de um determinado professor e obtermos aqui então os diferentes relatórios. Prontos, no mais é isso. Espero que os professores tenham compreendido e entendido. Qualquer sugestão, então, estamos à disposição para melhorarmos então esta pequena aplicação. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.